Sejam todos muito bem-vindos ao Falando HubSpotês, nossa plataforma de conteúdo sobre marketing, vendas, atendimento ao cliente, inovação, tecnologia e, é claro, muito HubSpot. No episódio de hoje vamos falar um pouquinho de métricas de marketing que ajudam empresas a alcançar sucesso e crescimento e posicionamento digital. Meu convidado é o Vitor da Tropical Hub, que trabalha com a gente com estratégias de marketing, atende grandes clientes aqui na nossa empresa e vai falar um pouquinho da realidade dos clientes, da realidade das taxas de abertura, das taxas de conversão e ajudar um pouquinho os gestores que querem entender como que isso tudo funciona na prática. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. Vitor, se apresenta um pouquinho pra gente, fala do seu histórico, como você chegou aqui na Tropical e há quanto tempo você está falando HubSpotês. Falando HubSpotês faz mais ou menos 2 anos e meio. Antes disso, eu trabalhei com marketing e comunicação em outras empresas. Já faz 14 anos que eu trabalho com marketing. E eu acabei conhecendo o HubSpot através da Tropical. Então, quando eu fui convidado a participar, fazer parte da equipe, é que eu acabei conhecendo o HubSpot e me aprofundando na plataforma. Bom, Vitor, e agora falando, eu participei do processo, seletivo aqui da Tropical do Vitor e eu achei incrível uma coisa. Ele chegou sabendo muito de comunicação, de marketing, usando já outras plataformas digitais. E aí a gente foi apresentar para ele o HubSpot com essa plataforma que faz tudo, que dá autonomia, que gera eficiência de campanhas de marketing de uma maneira total, mas tudo num lugar só. Foi uma novidade para você? Foi porque eu já tinha trabalhado com outras plataformas, mas de forma separada, né? Então, no mercado a gente tem plataformas para e-mail, plataformas para sites, plataforma para blog. Então, a gente tem muita variedade hoje, né? Mas integrado tudo em uma mesma plataforma eu não conhecia. Eu lembro que foi uma novidade boa. E quando a gente falava que o cliente, aqui da Tropical, ele ficava dentro desse universo especificamente, você falava pra gente, então tá tudo no HubSpot, né? Tá tudo no HubSpot. E aí, nesse aprendizado nosso aí dos últimos 2 anos e meio, mais ou menos, Mais ou menos. o Vitor já chegou em desafios muito grandes aqui. Ele chegou em contas enterprise, contas que são desafiadoras pra gente pelo nível de exigência do mercado, às vezes o mercado digital em si, precisam de bastante volume, de atenção, volume de produção, volume de conteúdo, volume de e-mails, volume de blog, de landing pages, enfim, é muita operação, né? E ele está junto com um time incrível aqui atendendo essas contas enterprise na Tropical Hub. E a gente vai falar um pouquinho para vocês, é um bate-bola mais honesto, sobre como são e, no geral, os resultados dessas empresas. A gente não vai citar as empresas aqui, porque a gente não vai entrar nos pormenores, mas a gente estudou um pouquinho para falar para vocês como seria hoje nossos benchmarks padrão dos clientes da Tropical de marketing e saber um pouquinho como que funciona, o HubSpot para essas empresas e a média geral, de performance de marketing. Então, a gente vai começar falando um pouquinho de crescimento orgânico. Vitor, você atende clientes que têm um crescimento orgânico bem expressivo, A gente tem bastante orgulho desse todo dia, do cuidado com o conteúdo, do cuidado com o crescimento orgânico de blogs e sites e de todo o conteúdo no geral. O que você pode dizer para a gente sobre a resposta do cliente, do resultado que o crescimento orgânico gera para ele? Geração de lead e até geração de vendas, depois tanto aquisição quanto também a parte de retenção de vendas. Fala um pouquinho para a gente. Eu acho que o crescimento orgânico faz parte ali da base, né? Quando a gente está falando em parte de conteúdo e tudo mais, é o que a gente mais espera no começo. Então, porque através do crescimento orgânico é que a gente consegue destravar, né? Vamos dizer assim, todas as outras etapas, né? Então, primeiro a gente tem que ter uma presença digital para conseguir começar a fazer os outros trabalhos, as outras ações dentro do marketing digital, né? Então, o crescimento orgânico é uma das, vamos dizer assim, a base de tudo, né? Para que a gente consiga começar a desenvolver qualquer trabalho. E o crescimento é muito importante, né? A gente consegue acompanhar diariamente, mensalmente, semanalmente, como vai acontecendo o desempenho, né, das contas que a gente trabalha. Hoje a gente tem, por exemplo, desde que eu entrei, a gente tem trabalhado com alguns clientes, né? Entre eles, como são grandes indústrias e tudo mais, eles acabam tendo uma performance de 14, 15% de crescimento por mês. Por mês,
Então, a gente vai falar muito de números aqui nesse episódio, a gente vai trazer algumas taxas, que são as médias de crescimento mensal, as médias de performance mensal, que a gente tem aqui internamente na Tropical. Claro que cada mercado ele representa um tipo de crescimento, mas a gente vai trazer um pouquinho da nossa experiência, compartilhar com quem está assistindo, está querendo desvendar um pouquinho o que acontece em alguns mercados nossos aqui, tá? E essa taxa de crescimento mensal, de 10 a 15% do blog, né? A gente já está falando de um cliente que ele está estável, ele até já construiu uma base digital, ele cresce organicamente mês a mês, e a gente tem clientes o quê? Que nós cultivamos esse orgânico há 2, 3, 4 anos. O que você considera uma taxa saudável de crescimento aí já para clientes que estão investindo, né, em conteúdo orgânico e crescimento em SEO há muito tempo? Eu acho que faz parte também, além da parte orgânica, né? Quando a gente consegue atingir uma maturidade, já ter um padrão, seguir uma tendência de crescimento, a gente começa a pensar em outras formas de atrair mais visitas de outras fontes também, né? Então, a gente sabe que uma fonte acaba impulsionando a outra. Então, por exemplo, se a gente tá tendo bons resultados em orgânico, a gente pode começar a trabalhar com outras fontes, por exemplo, como e-mail marketing, como pushes que geralmente as empresas fazem em celulares e tudo mais, com mensagens no WhatsApp e tudo mais, para impulsionar ainda mais o crescimento, né? Então, assim, a gente sabe que todas as fontes elas caminham em paralelo, né? E uma acaba influenciando a outra. Então, é muito importante todas caminharem juntas, né? A gente vai fazendo um empilhamento, né, de competências, de ações de marketing que caminham para esse crescimento, que nós estamos falando muito do orgânico aqui, porque realmente para as estratégias de conteúdo e quando a gente trabalha elas pautadas em SEO, a gente vai vendo um crescimento sustentável. Ele falou de 10 a 15% por mês, quando a empresa já está numa base estável, né, de posicionamento digital. E quando ela ainda está no início, né, dessa jornada, o crescimento ainda é mais expressivo, porque o Vitor está falando assim, quem não tem muito ainda, os primeiros passos eles até são mais largos, né, Sim. de crescimento. Quando você tem um número muito baixo, por exemplo, um número de sessões, um número de visitas orgânicas muito baixo, a tendência é que você rapidamente consiga dar um salto. Mesmo porque de 0 para 3 visitas a gente cresceu aí 3 vezes mais, né? Então a gente tem essa ideia. Quanto maior, né, o número de sessões e tudo mais, vai ficando automaticamente um pouco mais difícil da gente conseguir resultados tão expressivos assim em termos percentuais, né, não em números absolutos. É verdade. Aí o Vitor é bem analítico com a gente aqui, trabalha muito com os números com a gente, mas qual a representatividade média hoje de posicionamento orgânico em relação à geração de demanda de leads e resultados mesmo? A gente tem alguns clientes que abrem os resultados também de vendas conosco, né? Faz o trabalho de marketing e de vendas. Qual a representatividade média de participação de resultado orgânico hoje no cliente? Tem uma BU, né, que a gente trabalha de um cliente que 94% do tráfego orgânico, tráfego do cliente é orgânico. Então, boa parte, né, a gente pode dizer que quase o tráfego total dele é baseado justamente só em orgânico. Que a estratégia foi bem amarrada no orgânico, né? Fazendo essa construção de autoridade digital para esse mercado, para essa unidade de negócio. E aí tem aí uma representatividade bem expressiva de sucesso orgânico, né? Mas uma média boa também para a gente olhar, esse é um super case nosso, mas a gente tem também uma média aí de 60%, 70%, 50% de representatividade de resultado via tráfego orgânico. A gente mensura isso mês a mês e o nosso desafio aqui é continuar crescendo esse número. O que a gente faz um pouco? Fala um pouquinho do que a gente faz aqui para melhorar as taxas de crescimento orgânico. A gente trabalha muito forte em termos de palavra-chave, em clusterização. Então a gente costuma, né, a fazer um trabalho completo. Então a gente faz desde os estudos das palavras, como elas podem interagir entre elas, como a gente consegue fazer com que elas formem um grupo, né, que a gente chama de cluster, e isso fortalece todo o sistema, né, o ecossistema dentro da URL. Isso faz com que a gente vá ganhando mais notoriedade, fique melhor posicionado. Então todo esse trabalho é feito pela equipe de conteúdo, né?
E a gente vai acompanhando mês a mês e vai ajustando também, porque não basta só a gente fazer o trabalho inicial, Tem que mesmo, analisar, né? e mesmo porque ao longo do tempo as palavras vão mudando, o interesse das pessoas, do usuário vai mudando. Então a gente tem que ir se adaptando e adaptando tudo que a gente faz. É verdade, ele falou bastante de SEO e de como a gente tem que ter uma atenção muito específica nessa área para quem quer esse crescimento orgânico, para quem aposta nessa estratégia. E a gente também tem muito da jornada digital hoje de um cliente, a jornada de compra de um cliente. Fala um pouquinho, vocês que tiveram que fazer um trabalho grande aí de jornadas, né? Sempre pegar o cliente e arrumar as jornadas digitais. Conta um pouco pra gente como que é esse trabalho o todo dia aqui, né? A gente, com a parte de conteúdo, também faz o trabalho todo da jornada. Então, desde as pessoas, por exemplo, a gente tem um cliente que trabalha vendendo um produto X. A gente fala sobre o produto do cliente, geralmente na etapa de decisão. Então, a gente também tem a parte de consideração, de consciência. Então, a gente vai trabalhando ao longo, que a gente chama de funil de vendas, né? Todos os conteúdos relacionados ao produto do cliente para conseguir atrair ele e fazer com que ele passe por todas as etapas. Mas a gente sabe também que o cliente, o usuário, quando ele entra no site, ele vai entrar numa etapa que a gente às vezes não espera, às vezes ele já entra pela etapa de decisão. Então ele acaba tendo ali uma conversão muito mais rápida do que um usuário que ainda não sabe nem qual a dor dele, aquilo que ele precisa. Então, todo esse trabalho é feito também através do conteúdo. Então, a gente vai direcionando o usuário de acordo com o conhecimento dele e aquilo que ele precisa. Com a jornada de conhecimento dele, né? Exatamente. E tem que dispor conteúdo e ações de marketing, né? Ativos de marketing para todas as jornadas, né? Então, essa jornada que o Vitor falou aqui um pouquinho, entrando no nosso Technic Case, é a que a gente fala da jornada de compra, né? Do comprador, do buyer's journey. Então, a gente vai falar um pouco sobre o estágio de consciência, onde ele não tem muito ainda conhecimento sobre ele só tem o ponto de dor que ele sente, ou a dor que ele sente para procurar uma solução, mas ele não está muito engajado ainda na solução, ele está muito mais naquilo que alavanca a dor dele mesmo, que a gente chama, é o pain point, né? E na jornada de consideração, quando a gente chega nesse estágio da consideração, ele já está um pouco mais criterioso em relação a qual solução ele está decidindo e não mais aquilo que está apontando a dor dele, mas o que ele pode solucionar. No estágio de decisão, a gente está mais preocupado em quem pode solucionar, qual é a empresa, qual é a solução específica e quem é o fornecedor dessa solução. Então, a gente tem que dispor conteúdo baseado nessas 3 etapas, basicamente. E aí, se você tiver essa predisposição estratégica também, já de deixar tudo isso posicionado, a gente vai ter taxas de abertura, taxas de conversão, taxas de interação muito melhores. E aí a gente chegou para falar das métricas, das taxas, né? É um assunto que você gosta muito, de ficar avaliando números, né? Gosto e acompanho. O Vitor é um profissional de comunicação e marketing que gosta bastante de avaliar os números aqui, é um profissional de performance. E quando a gente vai falar um pouco sobre esses resultados, né, da disposição dessa estratégia, a gente vai chegar um pouquinho e compartilhar com vocês quais são alguns benchmarks que a gente tem, por exemplo, para taxas de conversão em newsletter, que é um preenchimento básico de um formulário hoje, de uma conversão de formulário. Então, para quem está conhecendo um pouquinho sobre a parte de conversão, a newsletter é uma das conversões mais simples que a gente tem na área de marketing. Várias vezes a gente pede somente um campo de preenchimento, né? Pode ser um e-mail ou pode ser um nome e um e-mail, mas o que a gente quer é uma primeira interação, muitas vezes com um visitante no site. Pode ser a newsletter, por exemplo, né? E qual que é a média hoje de taxa de conversão, né, de inscrição num formulário de newsletter? A taxa de conversão costuma ser entre 4 a 6% dos visitantes que chegam numa página, mas isso depende muito também do mercado, do site, de especificação mesmo de cada cliente, né? Cada projeto, né? Também. Eu acho que tem uma coisa importante para falar, que alguns clientes, eles trabalham muito na newsletter, né? E newsletter, tem gente que conhece newsletter contando as novidades da empresa, mas a gente aqui opera e trabalha com newsletter pensando em promoção de conteúdo, promoção de informação que seja relevante para o usuário, para o visitante, para o leitor. Então, a newsletter que a gente prepara, ela é sempre promoção de conteúdo. Tem uma novidade ou outra institucional, mas no geral a gente foca na promoção de conteúdo, na geração de informação, né, para o leitor.
Então, a nossa newsletter, ela tende a ter mais resultado. Mas, como o Vitor falou, algumas empresas optam por não dispor muitos formulários sobre newsletter no site e outras empresas optam por apostar nessa estratégia. Vamos falar um pouquinho de taxa de abertura, então. Depois que tem a inscrição de newsletter, que a gente falou, a média aqui na Tropical é de 4 a 6% de inscrição no formulário. Qual que é a média de taxa de abertura hoje de uma newsletter, do disparo da newsletter, né? A gente considera uma boa taxa de abertura uma taxa de 20 a 30%, que está dentro do esperado. Lógico que também depende de cada cliente, depende do subject, se é atrativo, como é que a gente está trabalhando ele, se ele é personalizado, se ele tem emoticon, se ele é curto, se ele abrange um tema único, ele é mais abrangente. Então, isso tudo vai impactar na taxa de abertura, né? A newsletter, ele é, para nós, né, considerada a base da comunicação e da interação digital com a nossa audiência, vamos chamar assim, a audiência do cliente, o que a gente está propondo de trabalho para o cliente. Então, quando alguém preenche o formulário, ele dá autorização para a gente manter essa comunicação, a newsletter ela tem que fazer esse papel de interação. Uma boa taxa de abertura, de 20 a 30%, já é uma excelente interação. Quando a gente tem mais relacionamento com essa base, com esses clientes, quando o posicionamento digital ele é muito claro, a estratégia é muito clara do cliente, né, da empresa, gerando conteúdo para quem está procurando, a gente aumenta muito essa taxa. A gente já teve aqui taxas de 35%, 40% de abertura em newsletter. Mas como o Vitor falou, precisa de um assunto muito interessante, usar os emojis, né? Hoje todo mundo tem gente que fala assim, ah não, mas eu sou B2B, eu sou uma indústria, eu não vou ficar usando emoji. Pois é, mas nós somos pessoas, a gente gosta de interagir com o que a gente está habituado. E hoje a gente está habituado a usar emoji, né? E-mails a gente usa às vezes alguns GIFs também, né, Vitor? E as taxas melhoram bastante de interação. Mas continuando na newsletter, não vamos sair muito da newsletter ainda não. Taxa de abertura de 20 a 30% média, e quando a gente tem um trabalho muito mais específico, o cliente aposta na estratégia de newsletter, a gente consegue subir também essa taxa de abertura da news. E a taxa de clique e o CTR da news? E a interação com a news? Qual que é a média? De 8 a 15%, assim, chutando uma ótima news, a gente consegue até 15%. Lógico que também isso vai variar muito do conteúdo que tem dentro da news, né? Então, isso também a gente pode ver em relação a formato, se o formato está adequado, se o conteúdo dentro da news está adequado, se está atrativo. Então, tudo isso influencia, até mesmo o texto do CTA, né? Que a gente costuma pôr o botãozinho. Então, dentro do botãozinho, aquilo que a gente escreve, se a gente também coloca alguma imagenzinha, né, um emoji com um emoji ali, isso tudo faz com que fique mais atrativo para o público e o usuário clicar no e-mail, né? Essa taxa de interação, né, o CTR de um e-mail, de uma newsletter, ele é muito importante para ver se a gente teve realmente um engajamento. Então, investir em todas as ações que o Vitor falou aqui do engajamento é muito importante para a gente continuar tendo relacionamento com quem está visitando, com quem está interagindo com esse conteúdo. Eu acho legal falar um pouco do teste AB de newsletter, né? A gente sabe de muito disso, lógico que tem estatística para tudo hoje, a gente pode seguir a estatística, mas o legal é quando a gente comprova na prática o que um teste AB pode dizer sobre a newsletter 1 e a newsletter 2, né? Então, fala um pouquinho para a gente que quase todos os clientes Enterprise, eles aplicam o teste AB na newsletter, por exemplo. O importante do teste AB, eu vejo que assim, a gente tentar sempre mensurar uma única variável. Isso é muito importante, porque a gente não consegue fazer um teste com muitas variáveis, porque senão a gente acaba tendo o resultado e não sabe nem explicar o porquê. Então a gente pode fazer também com o título, né, do e-mail, que é o subject, a gente pode fazer com o formato mesmo do e-mail, mais voltado para a taxa de cliques e tudo mais. Então assim, o que a gente tenta fazer é justamente ver as variáveis, as possibilidades que a gente tem, tentar aplicar isso um por vez, para conseguir mensurar mesmo os resultados que a gente está conseguindo. E né? tem, né, Vitor, você falou de formato, mas layout. Newsletter mais extensa tende a não ter tanto taxa de conversão e engajamento, né? Newsletters mais curtas, geralmente um teste AB, elas apresentam maior performance, não é? A gente
tem que partir do princípio que hoje em dia as pessoas elas estão sem tempo, mais do que nunca, e elas estão muito mais objetivas. Então elas querem aquilo mais imediato possível, o que elas estão procurando de forma mais imediata. Informação clara também, né? Isso. Então, assim, é muito importante, no meu modo de ver hoje, a gente fazer uns e-mails concisos, né? Pequenos, que sejam muito claros, direto ao assunto. Isso tudo faz com que a gente consiga melhorar taxas de abertura, melhorar taxas de cliques. Isso é muito importante. Ele já chegou falando, a gente falou um pouco de newsletter, que é sim um formato de e-mail, mas vamos falar um pouco mais agora de e-mail marketing. As médias, as taxas médias hoje de abertura de e-mail marketing, quando a gente já tem bases trabalhadas, e nós chamamos aqui de bases inbound, né, estratégias inbound, ou seja, que a gente tem algum tipo de relacionamento com esse lead, com esse usuário, com quem está visitando essa página, por exemplo, ou esse site, a gente tem médias muito boas de interação, taxas muito boas de interação, né? Qual que é a média hoje para a gente de um e-mail? Vamos chamar, a gente chama de e-mail de acolhimento aqui, aquele e-mail às vezes boas-vindas para alguém que chegou na plataforma, que é alguém que chegou na empresa e está querendo interagir com a empresa voluntariamente. Qual que é a nossa taxa média hoje de interação, de abertura? Mais ou menos de 30% a 40%, né? Então a gente tem uma taxa muito maior porque a gente já tem o aceite, né, vamos dizer assim, da pessoa se inscrever, ela querer receber aquele material que a gente vai enviar. Então a gente costuma ter umas taxas muito maiores. É verdade. Ele foi até, eu achei que ele ia chutar a nossa grande taxa aqui, que às vezes a gente chama de e-mail de boas-vindas, de acolhimento. Realmente, o e-mail quando a pessoa está interessada, né? A gente já bateu aqui taxa de 82%, 85%, né, Vitor? A gente tem um e-mail aqui para alguns clientes de boas-vindas, que é aquele e-mail que recebe os visitantes, a primeira interação, ela representa bastante interação. Ou seja, as pessoas gostam do retorno por e-mail. Muita gente ainda despreza, não vou falar despreza, eu fui um pouco dramática aqui, mas tem muita gente que ainda não acredita ou que não acredita mais na estratégia de e-mail, mas ela continua sendo muito efetiva para o relacionamento, principalmente entre empresa e cliente. É uma ferramenta bem importante e essas taxas expressam bastante resultados, né? Geral, a gente toda reunião tem que levar essas taxas e defender e melhorar elas também. O cliente conta com isso, né? E e-mails de vendas no geral, assim, falando mesmo de serviço, aqueles que o pessoal levanta a mão e fala, quero um atendimento comercial, quero conhecer do seu produto e serviço. A média de taxa de abertura aqui na Tropical. Aí a gente tem uma queda, né, no número mesmo de cliques e de aberturas, porque é um contato ali que a gente é mais comercial mesmo, então a gente procura trabalhar mais conteúdos educativos e tudo mais. Mas a gente fica em torno mais ou menos de 10 a 15% de taxa de abertura, por exemplo. A gente é muito mal acostumado, a gente fala que é um número baixo, mas de 10 a 15% de interação digital é maravilhoso, tá? Quando a gente olha, dependendo como a gente chega em algumas empresas e a gente vê como era antes de uma estratégia integrada, de uma estratégia com tecnologia avançada de marketing, as taxas, eu já cheguei em empresa que era 0,2, 0,3 essa interação, ou seja, a gente não batia sem essa tecnologia, sem esse trabalho estratégico, a gente não batia nunca nem 1%, nem 2%, né? Então é um número muito bom, mas somos mal acostumados porque a gente está acostumado a falar de conteúdo, de interação digital e sempre convidando as pessoas para se relacionar, sempre uma estratégia de comunicação mais atrativa, né? E não tanto agressiva, assim, de vendas, necessariamente só de falar sobre a empresa, de falar sobre o produto. A gente está voltado mais para uma comunicação leve, interativa, e aí as taxas mesmo de vendas são de 10 a 15%, né? E quando a gente fala, por exemplo, no caso de bases que não são as nossas, que são bases enviadas muitas vezes pelo cliente e tudo mais. A gente chama de outbounds, né? Bases de e-mails, de contatos outbound, né? Ou seja, não teve esse trabalho prévio, não tem relacionamento prévio. Aí as taxas são muito menores, a gente vai para 3, 4% de taxa de abertura. Porque a gente não tem um relacionamento prévio com a pessoa que está recebendo o e-mail, então ela muitas vezes ela descarta a gente sem mesmo se dar o trabalho de abrir. Não tem interação, vou abrir para quê, né? Precisa de um trabalho prévio, né? Então, por isso que vale a pena investir em conteúdo, de forma geral, deixar disposto aí em sites, blogs, mídias sociais, conteúdos
informativos, educativos, continuo apostando muito nessa estratégia, nunca me decepcionou, aqui atendendo muitas empresas e fazendo estratégia de marketing, apostando em conteúdos relevantes, conteúdos importantes, educativos para mercados, para pessoas, e aí a gente acaba tendo essa adesão. E conteúdo empodera, informação empodera, né? Quando a gente dispõe informação, aí tem uma recíproca de quem está lendo, de quem está interagindo, de querer se relacionar com essa empresa, de querer engajar com a empresa. Vou falar um pouquinho de landing pages, né? De páginas de formulário. Taxas de preenchimento de landing pages de conteúdo gratuito. Qual que é a média aqui na Tropical? A gente tem uma média mais ou menos de 30%. Então, 30% das pessoas que visitam a página acabam se inscrevendo para receber aquele material e receber comunicações relacionadas a eles também. Então, eu acho um número bom e a gente, lógico que eu vou tentar sempre falar dos números das máximas, mas a gente foi bem realista aqui trazendo para vocês a média. Dependendo da campanha, se é uma campanha com mais aderência B2C, né, uma campanha um pouquinho de comunicação com assuntos mais populares, a gente pode elevar essas taxas, né? Falar de chocolate, falar de pet, falar é muito mais fácil, por exemplo, do que falar de tecnologias, às vezes para o B2B. Então, a gente tem os assuntos que engajam mais e que podem melhorar essas taxas. Mas a gente pegou uma média de todos os clientes, a gente fez esse trabalho, né, Vitor, de achar uma média aqui de preenchimento de landing page, mas para conteúdo gratuito, para disposição de conteúdo, eu acho que de 30% a 40%, é isso? É um bom número. É um bom número, né? A gente acha um bom número, a gente sempre quer mais, mas é um bom número, né? E taxas de landing pages também voltadas a serviços, a produtos, aquele que já está engajando para o pessoal de vendas. Ou seja, aquela landing page que já pode levar para um acolhimento comercial. É uma landing page mais difícil, já deixando aqui também, explicando antes, porque é uma landing page que alguém tem que levantar a mão para já querer falar com um atendimento comercial, solicitar alguma informação específica de vendas, né? Qual que é a média hoje de preenchimento aí de landing pages? Quando a gente fala, né, de uma landing page de produto, que uma coisa muito mais comercial, a gente tem uma taxa de 8%, que é uma taxa média, né? Pode chegar a 10%, pode ser a 6%, mas a gente tem ali uma média de 8%. Os clientes acham bom? Na verdade, nunca tá bom, né? A gente sempre pode melhorar. Isso o cliente sempre fala pra gente. Ele sempre quer mais resultado, e a gente sempre tenta melhorar também. Gente, a realidade aqui, aí o Vitor trouxe um ponto importante, né? Lógico que toda empresa quer mais, e que bom que quer mais, e a gente também quer. A gente trouxe alguns dados estatísticos das médias, né, de abertura, de taxa de conversão, de preenchimento que a gente tem aqui, que são algumas das métricas mais simples até do marketing, só para a gente ter um overview de como a gente ainda está nessa atuação com conteúdo, com interação digital do nosso lado aqui, para quem usa HubSpot. Mas é sempre bom, né? Então, a HubSpot tem uma proposta de crescimento de negócios, e como a gente falou no comecinho do episódio, o orgânico e todas as outras ações de marketing vão fazer a gente subir, né? A gente nunca quer uma curva flat, né? A gente nunca quer alguma coisa estável, a gente sempre quer uma curva em ascensão, de crescimento, seja orgânico ou não. E nós não trabalhamos hoje para falar com vocês sobre mídia, sobre anúncios pagos, porque a gente escolheu um pouquinho daquilo que é a disposição de conteúdo como temática principal. Mas a gente também tem taxas importantíssimas de conversão de anúncios, e aí a gente tem que falar um pouquinho de cada mercado, ou alguma coisa mais segmentada e estratégica. Então a gente vai deixar para um próximo episódio. Vitor, queria te agradecer muito, um desafio, né, para quem está lá no todo dia, atendendo o cliente, pensando no trabalho que tem que fazer, nas campanhas, nas ações de marketing no geral, discutindo com as equipes. Quando eu convido alguém da Tropical para vir aqui, é sempre um desafio. Eu nunca sei se eles vão falar comigo de novo depois, né? Vamos, né? Ainda vai continuar aqui. Então tá ótimo. Mas a nossa intenção com Falando HubSpotês é ter uma abertura de como as coisas funcionam aqui, também do nosso lado, de quem está falando, né, sobre HubSpot, sobre tudo isso o dia inteiro, o tempo todo. É a nossa plataforma principal de trabalho, a gente usa outras plataformas de marketing também, mas é a nossa principal plataforma de trabalho com o cliente, e o que a gente espera é que ela continue gerando resultado e crescimento para todos os nossos clientes. Obrigada, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Então tá bem. Até o próximo Falando HubSpotês.